Meus amados, vamos para a Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8. Vamos ler então? A tradução que está no telão e na minha Bíblia é a mesma, é NVI, tá? Pode ser que esteja um pouco diferente da sua, mas só muda a tradução. Vamos lá. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a nossa esperança. Estou sentindo a presença de Deus aqui. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança, que continuará a livrar-nos. Ele nos livrou e vai continuar livrando. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala na Bíblia a mensagem, a Bíblia a mensagem, a tradução deles é um pouco contemporânea e diz uma forma meio diferente. Ele fala que como se Deus estivesse mandando cada um de nós para o corredor da morte, como se tudo para nós estivesse acabado. Eu não sei se você já teve essa sensação na tua vida que parece que você está chegando ao fim, porque tudo que você tentou, você fez, parece que se esgotou. Você chegou a um ponto da sua vida que você fala: Senhor, eu estou me sentindo como se eu de fato estivesse no fim, corredor da morte. Parece que não tem mais nada de novo para a minha vida. Não tem mais nada de interessante. Mas Paulo, ele fala neste momento, na Bíblia a ARC, ele fala assim, no versículo 8, até da vida desesperamos. Até da vida desesperamos. Essa palavra desesperamos significa estar em uma perda total. Estar numa perda total. Veja só, um homem de Deus, um dos maiores teólogos, um dos maiores, se sentindo como se estava na perda total. Agora, além de desesperado, ser perda total significa estar sem recursos, estar em dificuldade, estar em necessidade, em dúvida, achar-se perdido, sem saber o caminho a tomar, beco sem saída. Veja, a situação de Paulo estava tão desesperadora que ele pensava que era a morte, ou seja, acabou para mim, eu não tenho mais o que fazer. Há momentos da sua vida que você vai estar numa pressão tão terrível, que a impressão que você tem, que você está chegando ao fim. Aí o diabo, ele começa a lançar na nossa mente assim, está vendo? Você já está chegando ao final, não tem mais o que você fazer, olha, você já fez de tudo. Olha lá, nada de novo acontece, nada muda na sua casa, nada muda na sua vida.
Nada muda então. É onde muitos acabam dando ouvido a essas mentiras do diabo, achar que tudo está perdido, tudo está acabado, é o fim da minha vida. Chegar ao ponto de dizer assim: olha, eu estou pensando em desistir de tudo, eu estou pensando em acabar com tudo. O apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui a partir do versículo 8, que foi além da capacidade dele suportar. Aí dá essa impressão, né? Quando nós estamos debaixo de uma pressão, pensa numa pressão que você está vivendo, você vai dizer assim: eu não vou suportar isso, porque está muito difícil para mim. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. Nós estamos falando de um homem que é exemplo de fé. Nós estamos falando de um homem que está vivendo uma pressão. E muitas vezes, quando estamos vivendo na pressão, nós esquecemos a quem nós servimos. Porque o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu cheguei a pensar que eu não ia aguentar. Eu pensei que a minha vida ia acabar por ali. Já tinha até uma sentença, de morte, tudo acabado. Mas eu não estava mais confiando mais em mim, mas eu confiava no Deus. Eu continuava confiando no Deus que ressuscita mortos. Um Deus que pode mudar algo na minha vida, no estalar de dedo, com uma só palavra. E era exatamente isso que Paulo estava nos trazendo. E esta pressão, que essa terceira mensagem que eu estou trazendo nesse tema, Vencendo Gigantes, ela causa dentro de nós algo horrível, angústia, medo, pavor, sensação que estamos sozinhos, que estamos abandonados por Deus. Vejo a vida de alguém acontecendo e a minha não. Parece que eu só estou perdendo. Se você tiver oportunidade, assista a mensagem que eu preguei ontem de manhã, que parece que é uma continuação dessa que eu estou pregando, sobre escolhas. Se você puder, é no culto da manhã. Agora, eu te faço uma pergunta, não precisa me responder. O Senhor tratou comigo que alguém aqui nesta igreja hoje entrou neste lugar a ponto de explodir, a ponto de dizer: chega, não tenho mais o que fazer. Watchman diz em seu livro: para que o cristão possa conhecer o que é poder, muitas vezes ele vai conhecer primeiro o que é pressão. Nós vamos conhecer o poder de Deus nesta hora, quando estamos no momento que parece tudo está fechado, nada acontece de novo. Mas eu tenho uma palavra para você. Abra comigo agora, volte um pouquinho, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só que palavra que Deus está trazendo para você, para essa pressão que você está vivendo. Primeira Coríntios capítulo 10, primeira, né, segundo. Não sobreveio a vocês, olha aí, não sobreveio a vocês tentação. Essa palavra tentação é provação. Veja, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Tem crente aqui? Tem alguém para dar glória aqui? Fala assim comigo: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, além do que podem suportar.
mas quando forem tentados, provados, Ele mesmo providenciará o quê? Escape, para que possam suportar. Tem glória a Deus aí? Quem tem panela de pressão em casa? Quem é que pergunta? O que tem na tampa da panela? O quê? Uma válvula. Se não tivesse válvula, o que acontecia com aquela tampa? Pum! Vai tudo feijão para todo lado, batata, sei lá o que você está fazendo lá. Mas quando começa a pressão, ela sai por onde? Pela válvula. Então Deus está dizendo assim: olha, você pensa que eu vou deixar acontecer com você aquilo que está acima do que você possa suportar? Mas a ideia muitas vezes é que vai ser acima daquilo que, porque acho que eu estou perecendo. Aí Deus está dizendo assim: não, eu vou te dar um escape nessa situação. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu vou dar um escape para este momento que você está vivendo. Imagina algo acontecendo que você já não espera mais. Fala assim comigo: tem escape chegando. Sempre na hora que quando eu penso é o fim, Deus dá um escape. Sempre quando eu penso, essa pressão vai acabar comigo, e eu pergunto: e agora, Deus, o que eu faço? Acho que só eu fiz essa pergunta. Acho que ninguém nunca fez essa pergunta para Deus, né? Não, acho que é só eu e a bispa, né, amor? Que perguntamos para Deus: e agora, Deus, o que a gente faz? Você quer ver? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Eu quero que você leia o versículo 15. Abre aí. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 15. Quem contou, diga amém. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então, o aprendiz de profeta, então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O que eu faço agora? Agora, olha aqui para mim. O que estava acontecendo? Eu vou te explicar. Você crê que na sua casa há anjos do Senhor cercando aquele lugar? Então preste bem atenção que eu vou lhe falar. Tanto o céu como o inferno sabem onde você mora. E justamente também aquele que ora. O que está acontecendo aqui? O rei da Síria queria acabar com Israel. Queria o quê? Acabar com Israel. Só que o profeta Eliseu dizia: ei, não vai por esse caminho, porque senão você vai cair no laço. E o profeta diz: Deus não te livrou nenhuma, nem duas, te livrou várias. Era para você ter caído num laço, no meio desta pressão, mas Deus não deixou. Tem coisas que você não entende, é Deus falando assim: desvia o caminho. Tem portas que te fechou, era para o teu bem. Tem coisas que te aconteceu que você não entende, você às vezes dá lugar para o inimigo para ficar reclamando, é Deus dizendo: é eu que mandei você sair deste caminho. Olha o versículo 9, que está escrito aí na sua Bíblia. Eu quero que você coloque para mim, Jéssica, esse versículo, mas na tradução árabe. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Próximo. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara.
e de que o tinha avisado. Assim se salvou, não uma nem duas. Muitos livramentos. Nesta pressão que você está vivendo, você pensou fazer uma besteira, Deus fez que você desviasse o caminho. Tem coisas que não adianta você entender. Aqui o profeta manda um recado: obedece se quiser, se não quiser obedecer, faz do seu jeito. Mas o rei avisou que ia acabar com Israel. Só que o profeta disse: guarda de passar deste caminho. Quantas vezes Deus falou para você: não passa por ali, não vai lá, não faz mais isto. Mas a pressão que você está vivendo está tentando te levar a fazer assim. E quantas vezes até mesmo com o teu coração assim, até dizendo: meu Deus, por que sabe, teve esse impedimento? Tem impedimentos que é do inferno, mas tem impedimentos que é Deus. É Deus guardando a tua vida de laço, mas muitas vezes você prefere ouvir outra voz. Israel foi salvo, não uma e nem duas, porque ele ouviu a voz do Senhor. E o inimigo estava fazendo o quê? Armando uma cilada. Armando uma cilada. E no versículo 11 vai dizer que o rei se enfureceu, convocando seus conselheiros, e perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu no versículo 12, um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha o versículo 13, olha, preste atenção nisso agora. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. Preste atenção. Quem é esse cara? Quem é este homem? Aonde está esse homem que ora? Dotã. Eu não disse para você que o inimigo sabe o endereço de quem ora? Você sabia que o exército que esse rei da Síria estava mandando contra um homem de oração era muito maior que o exército de Israel? Ele mandou um número não sei quantas vezes maior do que mandaria para Israel, mandou para um homem que orava. Você está entendendo porque muitas vezes há pressão para que você pare de orar, pare de vir na igreja, pare de buscar a Deus, pare de servi-lo, porque o inimigo sabe o endereço de quem tem, eu vou falar, quem tem comunhão com aquele que o chamou, Deus. Então escute uma coisa, muitas vezes você não entende: apóstolo, por que eu estou passando por essa pressão? O rei disse: vamos acabar com Eliseu. Eliseu era um perigo. Então deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Veja só, um homem era perigo para uma nação. Um homem. Você está entendendo quem é você? Olha para o teu irmão e fala: você sabe quem é você? Por isso que é tanta guerra contra você, meu irmão. Por isso esta pressão que você está vivendo. Você não entende esse desânimo que às vezes te bate, que quer te pôr para baixo. É para você parar, pensar que é a morte. Você está no corredor da morte, você está no final de tudo. Mas não é. A pressão vem. E o profeta fala, aprendiz de profeta, que o profeta era Eliseu. Ele fazia parte da escola de profeta. E o aprendiz de profeta vai fazer uma pergunta: o que faremos? Não tem para onde correr. Por que ele pergunta o que faremos? Porque quando ele levantou-se bem cedo, no versículo 15, quando saía, viu uma tropa de cavalos e de guerra havia cercado a cidade
Então ele vai exclamar: e agora? O que eu faço? Quando eu não tenho onde correr, quando tudo se fechou, notícia ruim, vou no médico, é notícia isso, nada acontece, só, parece que minha vida, parece que eu estou sendo exprimido. E a pergunta que eu faço para o céu é: o que faremos? E o que eu faço nesta hora? Ele vai e pergunta para o homem de Deus. Salmo 60, verso 12, na tradução NTLH, diz assim: escute isto: com Deus do nosso lado venceremos, e Ele derrotará todos os nossos inimigos. Fala assim comigo: com Deus do meu lado eu vou vencer. Fala assim: com Deus do meu lado eu vou ter vitória na minha vida. Tem glória aí? Olha que Davi, ele fala no Salmo 27, verso 3: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, eu vou permanecer confiante. Fala assim: eu não vou temer a nada. Fala assim: toda a pressão da minha vida hoje vai acabar em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que está te perseguindo? Vai sair do teu caminho. Você vai entender aqui, você vai entender. Tem coisas que está acontecendo que você não está entendendo. Vamos lá. Agora você veja, Eliseu se preocupa com o servo que estava com medo. Veja o versículo 16 da sua Bíblia. Coloca para mim, filho. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Agora, essa é a versão NVI, né? Coloca na outra versão para mim. Tá ela? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Lembra quando nós falamos, os que estão conosco é maior do que aquele que está no mundo? Está aí. Vamos dizer bem alto? Você vai ler como está escrito lá. A partir do não temas. Eu vou contar até 3, a igreja vai ler o mais alto que você puder, que isso é para você. 1, 2, 3. Temas. Porque mais são os que estão conosco. Quem está em vantagem nessa guerra? Agora eu te faço uma pergunta. Não precisa me responder. Eliseu provocou essa guerra? Eliseu fez alguma coisa para acontecer essa guerra? Não. Essa guerra veio contra ele do nada. O mundo espiritual se levanta contra Eliseu e contra Israel. E não foi nem Israel, não foi nem o rei, nem o Eliseu que chamaram essa guerra. Tem coisas, tem guerras que nós não pedimos para entrar. Tem guerras que você provoca, né? Tem guerras que às vezes, por uma atitude sua, de falta de vigilância, você acaba arrumando confusão para a tua vida. Às vezes você fala demais. Não veio. Essa pessoa não veio. Mas tem pessoas que às vezes entram em guerra de graça, por não se policiar. Aqui nós vamos ver que existe alguém que está vivendo uma pressão nesse momento de morte. Um grande exército, muito maior do que fosse atacar Israel, vai atacar um homem só. Um não, 2. Veja só que Eliseu se preocupa com o servo dele, não com o exército que está chegando. Ele vai dizer: não tenha medo. O que estão com eles não é maior do que estão conosco. Dá para você pensar nisso? Será que você tinha coragem nesta pressão de falar isso? Eu não vou ter medo. O que está comigo é muito maior do que está tentando me derrubar. Só que a pressão é tamanha, nós ficamos igual o moço do profeta.
E agora, o que eu faço? O apóstolo Paulo já nos ensina diferente. Ele fala, olha, o mesmo Deus que livrou da morte é o mesmo Deus que vai me livrar de novo. O mesmo Deus que te deu vitória para você ontem é o mesmo Deus que vai te livrar dessa de novo. Não acabou, diga comigo assim, não acabou. Escute, no versículo 17, vai dizer assim: e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse glória está fraquinho. Olha aqui para mim. Eu vou dar uma palavra profética para a sua vida. Esta pressão que você está vivendo vai abrir a tua visão espiritual a partir de hoje. Essa pressão só veio para que você tenha visão das coisas espirituais a partir de hoje. Escute, o que o profeta fala? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que está já acontecendo no mundo espiritual. O que ele vai dizer? Senhor, que ele veja, para que ele pare de ter medo, que realmente o que está conosco é muito maior. Quando Eliseu manda o Senhor abrir os olhos dele, os cavalos e carros de fogo estavam onde, gente? Vê aí no final do versículo 17, aonde estava? Aonde? Olha lá oh Jesus, olha na tela lá, vai. Aonde estava cheio de cavalo e carros de fogo? Ao redor de? O que tinha em volta de Eliseu? O homem não estava vendo, mas já estava com Eliseu. O rei pensou que ia derrubar Eliseu, mas antes do rei chegar, quem estava lá? Cavalos, carros de fogo, anjos de fogo, cercando quem? A casa do profeta. Fala assim comigo, neste momento, a minha vida, a minha casa está cercada de carros e cavalos de fogo. Nada, nem pressão nenhuma vai me parar. Fale bem alto, eu não estou na fase final. Eu estou no início de uma grande vitória que eu vou viver na minha vida. Fala assim, este gigante vai cair por terra hoje. Quando não sei o que fazer, o que eu faço? Fala para o teu irmão assim, não faça nada, somente confia, que já chegou a provisão na tua vida. Quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? O que Eliseu fez? Foi brigar com o rei? Não, ele faz uma oração. Quando eu não sei o que fazer, eu vou fazer o quê? Orar. E qual que é a oração que ele faz? Deus fala no versículo 18, coloca aí para nós, veja o que está escrito, olha lá, versículo 18, quando os arameus descerem da direção de Eliseu, Eliseu orou, o que orou? Senhor, fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido, ou conforme a palavra de... Escute uma coisa, pode tirar. O inimigo estava já dentro do território de Eliseu, da casa dele, só que ele não enxergava mais ninguém lá dentro. Deus feriu todo o exército de cegueira. Então eu vou orar para aquela pessoa, para Deus deixar lá. Não, você não vai orar contra quem? Olha só o mundo espiritual.
Quando você sente que você está numa pressão espiritual na tua vida, e é terrível. Parece que o mundo está sobre você. Parece que você está perdendo até suas forças. Você sente até um cansaço maior quando a pressão está grande no mundo espiritual. Mas veja que interessante a oração de Eliseu. O inimigo chegou na casa dele, mas ele falou assim: mas fere ele de cegueira, porque ele não vai enxergar mais nada aqui dentro. Cadê os crentes para orar contra esse exército do inferno e dizer: Senhor, fere de cegueira todos esses demônios que ficam atacando a minha casa? Fere de cegueira todo este mal que fica trazendo confusão dentro do meu lar. Cadê aqueles crentes para orar com autoridade, como Eliseu vai orar com autoridade e diz: Senhor, fere-os de cegueira, conforme a minha palavra. Veja o que você fala na hora da pressão. Na hora da pressão, na hora de você falar: estou perdido, vou morrer, não vai dar certo, eu acho que não vai acontecer, eu acho que eu vou ser envergonhado. Muda esta forma de falar. A partir de hoje você vai orar. O que está ameaçando você? Fere de cegueira este mal que está atormentando a minha casa, meu trabalho, o meu negócio. Eu sinto Deus aqui. Ele está dizendo assim: Senhor, hoje, tira a visão. Eles estavam, olha aqui para mim, eles estavam, estou chegando no final, dentro da casa de Eliseu, só que não enxergava mais Eliseu. Tem alguém te perseguindo? Senhor, esta pessoa que está sendo usada pelo mundo espiritual para me perseguir, fere de cegueira este mal que usa a vida dela, que ela não me enxergue mais a partir de amanhã. Fere de cegueira esta pessoa que do nada está se levantando contra a minha vida, mas o que está nela, ela não vai te ver mais. Você veja como que é o mundo espiritual. O mundo espiritual quer o quê? Desista. É o fim. Está tudo perdido. Ele quer que você entregue desta pressão que você está vivendo. E veja a oração de um homem de Deus. Deus permitiu que o rei, todo o exército, entrasse na casa dele, mas disse: aonde nós estamos? Que negócio é esse, as coisas de Deus? Imagina só o exército vir com aquela fúria: vamos matar esse profeta. Um exército inteiro para matar um homem de oração. Eu posso dizer para vocês, irmão, que eu sei o que é ser perseguido. Eu sei muito bem o que é passar por pressão. Eu sei muito bem o que é acordar às 3 da manhã, Deus abrindo minha visão espiritual, vendo um demônio lá no muro de casa, dizendo: o que você está fazendo aqui? Mas na hora da pressão, qual a minha atitude desta? Não vou aguentar. Muitos vão dizer: eu não vou perder. Mas veja a atitude de Eliseu de fé. Deus está comigo nessa guerra. A pressão está grande, mas Deus está comigo nesta guerra. Eu vou sair dessa. Veja, quando eles chegam, entra lá dentro da casa, mas eles estão o quê? Cego. Aí, olha que interessante, o versículo 20. Coloca aí. Coloca o versículo 20. Eles chegado aonde? Samaria. Disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu o Senhor os olhos e viram. Eis que estava no meio de... Nossa! Nós estamos aqui num lugar. Aí o rei de Israel falou para ele no versículo 21. Olha o que o rei de Israel pergunta: agora é minha hora, eu acabo com esse cara. Está comigo agora eu vou dar meu troco. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los ou oferecê-los-ei? Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Olha o versículo 22. Ele respondeu: não.
o rei costuma matar os prisioneiros que captura com espada e arco. Ordenam que eles sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Olha o versículo 23. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Ou não houve mais investidas na terra de Israel. Ele podia se vingar. Ele podia dar seu troco. O que ele fez? Vocês estão acostumados a matar, mas nós não. Nós vamos preparar uma mesa para eles. Eles queriam acabar conosco, mas eles vão ver qual é o Deus que eu sirvo. Eles vão sentar na minha mesa e vão comer. E eles vão voltar para a sua casa, todos sem nenhum arranhão. O que é isto? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhes de beber. Fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Sabe o que é amontoar brasa viva na cabeça? É aquela pessoa ficar sem entender, que estava acostumado com a sua atitude na hora da pressão, se vingar, dar o troco, passar a perna. Você teve uma outra atitude. Você deu de comer. Aqui que eu aprendo com essa atitude de Eliseu, de não tocar no exército que queria matá-los. A investida acabou. Acabou. Esse gigante não se levantaria mais. Sabe por que tem muita gente sofrendo? Porque não perdoa. Sabe por que tem muita gente que sofre investidas e mais investidas dentro de casa? Porque não perdoa. Sabe por que tem muitas pessoas sofrendo hoje? Não todas, mas muitas pessoas sofrendo no emocional. Porque não perdoa. Excesso de passado. Passados que marcaram a sua vida negativamente. E aqui, nós estamos vendo uma situação. Eliseu estava no corredor da morte. A pressão grande. Mas no final, Deus deu escape. Qual foi o escape? Atitude. Não é o que muitos têm. Não é o que muitos fazem. Veja só, eu aprendi com o meu pastor no curso de teologia lá na igreja de onde eu pertencia. Ele disse assim: o exército que mais se levanta contra o exército do Deus vivo é o próprio exército dos crentes. São os que mais falam de perdão. São os que muitos cobram amor. Mas quando chega a hora de pedir, senta na mesa, não consegue. Eu vou me vingar. Quem sabe essas investidas contra a tua vida hoje não está sendo por essa falta de entendimento. Você pode me falar assim: posso? Perdoar é um gigante para mim. Quando se fala em perdão, me dá um negócio. Quando se fala em perdão, apóstolo, eu tenho vontade, sabe, de dizer não. Não. Essa pessoa não merece perdão. Ela abusou de mim, ela fez o que queria, ela me prejudicou. Tá. Então essa pressão que você está vivendo é Deus te preparando para algo muito maior. Que depois da atitude de Eliseu, acabou a guerra. Eliseu lutou? Quando eu não sei o que fazer,
não faça nada. Não lute, não brigue, não devolva com a mesma moeda. Mostra quem realmente está com você. É claro que muitas vezes você vai perdoar alguém, não significa que você tem que voltar a andar com esta pessoa. Mas o perdão é para você viver em paz. É para acabar essas investidas na sua vida. Essas investidas na sua casa, na sua família. Sabe, o que o diabo quer é isso. Ele quer derrubar a casa de quem serve a Deus. Veja só, para um homem o exército foi muito maior do que para uma nação. Você está vendo o perigo que você é para a sua família? No mundo espiritual. Você está entendendo que somente você pode ganhar a tua casa inteira? Você pode estar entendendo que dentro do seu trabalho você pode ganhar ali do seu setor que você trabalha ou além dele muitas pessoas. Mas quando o coração de alguém está cheio de raiva, de ódio, ele não tem esse comportamento. Ele tem um comportamento de Israel, do rei de Israel. Vamos matá-lo? Está facinho agora. Está facinho para dar o troco. Eliseu fala, não. Vamos dar um jantar para eles. Vamos preparar uma mesa. Pergunta para o teu irmão, fala assim, você tem coragem de preparar uma mesa ainda para quem te fez mal? Mas tem pessoas que vão bater na porta da tua casa e te pedir perdão. Tem pessoas que vão te abraçar de novo. Tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim, vai voltar, viu? Vai voltar para dizer que realmente Deus é na tua vida. Não se preocupe do que esta pressão que você está vivendo. Porque quando você está na pressão, meu amigo, meu irmão, muitos que estão fora vão dizer que você está em pecado. Os que estão de fora vão dizer que você tem alguma coisa errada. Eliseu tinha alguma coisa errada para essa guerra, Bispo Robson? Mas com certeza quando você estava naquela guerra violenta lá no Monte Sinai, o que será que não pensaram de vocês, né? Mas pode ter certeza que essa igreja não. Que essa igreja ama vocês. Agora você que está aqui, pede para Deus ferir de cegueira todos esses demônios malditos que ficam usando pessoas muitas vezes para ir direto atacar onde você mora, sua casa. Gente, a nossa casa é a primeira igreja. A segunda igreja é essa. O nosso lar é a primeira igreja. Eu vou dizer para vocês, o que vocês têm no lado esquerdo eu tenho também, coração. Eu já fui desafiado muitas vezes por Deus para liberar perdão para pessoas que, humanamente falando, da minha razão, deveria só ter 50%. Mas Deus falou assim, eu só dei 50% para você? O perdão, esse gigante é terrível. Tem destruído muitos servos de Deus. Muita gente está perdendo, porque as investidas não param na tua vida, porque você não perdoa. A investida parou, quando Eliseu fez o quê? Dá para eles comer. Se Deus permitiu o exército chegar na casa de Eliseu, eles entraram lá dentro e sentar na mesa, tem gente que vai ter que vir até você. Não seja aquele crente dizendo, o que será que está querendo agora? Mas quando você estava na pressão, você vai dizer, quando eu estava na pressão, ninguém apareceu para me ajudar. Mas é assim mesmo. Não coloque a culpa nas pessoas. Deus permite você ficar muitas vezes sozinho na pressão para você depender dEle. Para você aprender que Ele é maior do que tudo isso que você está vivendo na sua vida. Tem glória a Deus aí na igreja? Dá para você ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia.